Minha irmã humilhou minha colega de trabalho durante a entrevista de emprego, sem saber que ela era filha do chefe. Mas agora vai ser uma surpresa quando a narcisista não conseguir um emprego e me culpar. Eu trabalho como coordenadora sênior em uma empresa e, sinceramente, é um excelente lugar para se trabalhar. Bons benefícios, salário decente e o mais importante, a gerência realmente trata as pessoas como seres humanos. Meu chefe, a quem chamarei de Scott, de 45 anos, lidera nosso departamento e é um daqueles raros gerentes que realmente se importam com sua equipe. Há cerca de 6 meses, Scott contratou uma nova assistente administrativa chamada Kelly, de 26 anos. Ela havia acabado de se mudar de uma cidade pequena em Oklahoma para assumir esse trabalho. Era seu primeiro cargo corporativo de verdade e, obviamente, ela estava nervosa, mas muito disposta a aprender. Scott a designou para trabalhar comigo nas primeiras semanas, para ajudá-la a se adaptar. Kelly é daquelas pessoas que se esforçam muito para fazer tudo perfeitamente. Ela ficava até mais tarde revisando seu trabalho, sempre fazia perguntas quando não tinha certeza de algo e se empenhava em ser prestativa com todos. Toda a equipe a adorou imediatamente. Ela trazia biscoitos caseiros para o escritório, lembrava os pedidos de café de todos e simplesmente tinha uma gentileza genuína que melhorava o ambiente de trabalho. A única coisa com que Kelly tinha dificuldades era com nosso sistema telefônico. É um sistema antigo e complicado que até mesmo os veteranos da empresa às vezes operam mal. Scott sabia que isso era um problema, então teve uma solução simples para os dias agitados. Ele deixava seu telefone de escritório conectado à mesa da Kelly, para que ela pudesse avisá-lo diretamente se precisasse de ajuda ou se surgisse alguma urgência. A linha permanecia em silêncio, a menos que fosse necessário entrar em contato com ele. E é aqui que entra minha irmã. Nico, de 28 anos, estava há meses procurando trabalho depois de ter sido demitida do seu emprego anterior. Ela sempre foi competitiva, mas o desemprego a deixou mais agressiva do que o normal. Candidatou-se a várias empresas na cidade, inclusive a minha. Quando me disse que tinha uma entrevista marcada, fiquei feliz por ela. Quero dizer, acho que é um ótimo lugar para se trabalhar. Nico sempre foi autoconfiante, mas em algum momento essa confiança virou arrogância. Ela começou a tratar mal os trabalhadores de serviços, a furar filas e, em geral, a agir como se as regras não se aplicassem a ela. Nossos pais sempre desculparam seu comportamento, dizendo que ela era apenas ambiciosa e determinada. Eu tentava ignorar, mas com os anos foi piorando. A entrevista estava marcada para amanhã de terça-feira. Eu sabia que Nico viria, mas não a vi antes da entrevista porque estava em reuniões. O que descobri depois foi contado por Kelly, que ainda tremia ao me relatar o que aconteceu. Nico chegou cerca de 10 minutos antes da entrevista. Kelly a recebeu de forma profissional e pediu que se registrasse e aguardasse sentada. Havia outros 3 candidatos na sala de espera, todos revisando tranquilamente seus apontamentos ou fazendo uma conversa informal. Nico olhou ao redor, assinou a folha e se sentou. Após alguns minutos, levantou-se e voltou à mesa da Kelly, anunciando que precisava ser atendida imediatamente, pois tinha outra entrevista do outro lado da cidade em 1 hora. Kelly explicou com cortesia que Scott ainda estava com o candidato anterior e que todos seriam atendidos por ordem de chegada. A voz de Nico se elevou enquanto insistia que seu tempo era mais valioso do que o dos outros candidatos. Kelly se manteve calma e profissional, reiterando a política de atender os candidatos em ordem. Foi então que Nico perdeu completamente o controle. Começou a gritar que Kelly claramente era nova e não entendia o quanto as entrevistas eram importantes. Disse que Kelly era obviamente incompetente e que garantiria que ela fosse demitida assim que fosse contratada. Os outros candidatos a olhavam em estado de incredulidade. O rosto de Kelly ficou vermelho e suas mãos começaram a tremer. Nico continuou dizendo que provavelmente Kelly era apenas uma garota do interior que não entendia como funcionavam os negócios de verdade. Além disso, disse que não sabia se estava em uma empresa ou em um zoológico, porque acabará de se deparar com um tucano, referindo-se ao nariz de Kelly. Em seguida, exigiu falar com Scott imediatamente. O que Nico não sabia era que Scott estava em uma chamada com um cliente ao mesmo tempo em que entrevistava alguém e, quando seu sistema telefônico se conectou automaticamente à linha, ele ouviu cada palavra do ataque de Nico. Ele encerrou rapidamente a ligação com o cliente e concluiu a entrevista que estava realizando. Scott abriu a porta de seu escritório e chamou Nico pelo nome. Ela entrou desfilando com uma expressão de superioridade, provavelmente pensando que sua tática agressiva havia funcionado. A porta se fechou atrás deles. Cerca de 20 minutos depois, Nico saiu daquele escritório com o rosto como se tivesse visto um fantasma. Estava pálida e deixou o prédio sem olhar ninguém nos olhos. Kelly estava em sua mesa e pude ver que tentava não sorrir. Mais tarde, naquele mesmo dia, soube dos detalhes. Scott deixou Nico em silêncio por vários minutos antes de lhe dizer exatamente o que tinha ouvido. Explicou que Kelly não era apenas uma funcionária, mas também sua filha, que havia se mudado para a cidade especificamente para trabalhar na empresa e aprender o negócio desde o início.
Ele tinha planos de atribuir a ela gradualmente maiores responsabilidades, mas queria que primeiro ela entendesse todos os aspectos da empresa. Scott disse a Nico que alguém que tratava sua filha daquela forma jamais trabalharia para ele. Também mencionou que fazia parte do conselho local de profissionais do nosso setor e que o comportamento de Nico seria discutido na próxima reunião. A maioria das principais empresas da cidade tem representantes nesse conselho. Nico me ligou naquela noite chorando, perguntando por que eu não a havia avisado que Kelly era filha do chefe. Eu disse que não sabia, o que era verdade. Scott nunca mencionou e Kelly também não. Suponho que eles não queriam receber tratamento especial. Nico me acusou de sabotá-la de propósito. Nas semanas seguintes, Nico começou a receber cartas de rejeição de empresas com as quais havia se candidatado meses antes. Algumas nem sequer se deram ao trabalho de enviar cartas, simplesmente pararam de responder seus e-mails de acompanhamento. Ela estava convencida de que Scott a havia colocado em uma lista negra em toda a comunidade. Nossos pais se envolveram e exigiram que eu falasse com Scott para pedir que desse outra chance a Nico. Eu me recusei. Disse a eles que o comportamento de Nico era imperdoável e que não arriscaria meu emprego nem minha reputação para consertar a bagunça dela. Eventualmente, Nico conseguiu emprego em uma pequena startup fora da cidade, mas teve que aceitar uma redução salarial significativa. Mal fala comigo agora e nossos pais acham que fiz isso por ciúmes, para que ela ficasse abaixo de mim. Mas aqui está a verdade. Eu vi como Kelly ficou depois de ter um confronto com minha irmã. Depois disso, ela se comportou de forma diferente por várias semanas. Começou a duvidar constantemente de si mesma e a se desculpar por coisas que não eram culpa dela. Levou um tempo até voltar a ser a pessoa alegre e confiante que era antes. Meus pais acham que eu deveria ter avisado Nico sobre etiqueta em entrevistas ou, pelo menos, dizer para ela ser gentil com a equipe. Mas, sinceramente, não achei que fosse necessário dizer a uma mulher de 28 anos que ela não deve abusar verbalmente de estranhos. Isso deveria ser senso comum. Nico teve todas as oportunidades para causar uma boa impressão naquela entrevista. Ela escolheu mostrar seu verdadeiro caráter. O fato de tudo ter dado tão errado não foi azar. Foram consequências. O pior de tudo é que isso dividiu nossa família. Meus pais convidaram Nico para os encontros familiares, mas disseram que eu não era bem-vinda até que pedisse desculpas e ajudasse a consertar a situação. Minha avó ficou do meu lado, dizendo que Nico precisava aprender que ações têm consequências. 6 meses se passaram e a família continua dividida. Então, será que eu sou a vilã por não ter avisado minha irmã sobre seu comportamento? Ou tenho razão em pensar que ela deveria ter sabido disso sozinha? Atualização 1. Há alguns meses publiquei sobre a desastrosa entrevista de emprego da minha irmã Nico, na qual ela abusou verbalmente da minha colega Kelly sem saber que Kelly era, na verdade, filha do chefe. Muitas pessoas pediram atualizações, então aqui está o que aconteceu desde então. Aproximadamente um mês após a minha publicação original, a situação de Nico piorou ainda mais. O trabalho na startup que ela havia conseguido não estava dando certo. O chefe dela era um recém-formado universitário que não tolerava a atitude condescendente de Nico em relação aos funcionários mais jovens. Nico não parava de fazer comentários sobre como a empresa não era gerida de forma profissional e como ela faria tudo melhor. Então o chefe a chamou para fazer as coisas melhor e ele a demitiu. Quando foi demitida da startup após apenas 2 meses, voltou a morar com nossos pais. Ela dizia que estava tirando um tempo para encontrar a oportunidade certa, mas eu sabia que estava enfrentando problemas financeiros. Nossos pais começaram a me pressionar ainda mais para ajudá-la a encontrar um emprego. Foi então que nossa prima Angela entrou em contato comigo. Angela trabalha no setor de recursos humanos de uma grande corporação em Dallas e havia ficado sabendo, por meio da família, dos problemas profissionais da Nico. Ela queria se reunir comigo e conversar sobre algo importante. Contou que Nico vinha ligando para ela há meses, pedindo que falasse bem dela em várias empresas. Mas isso não era o mais importante. Angela revelou que Nico vinha dizendo às pessoas, inclusive a potenciais empregadores, que eu estava sabotando a sua busca por emprego. Nico dizia que sua entrevista fracassada, entre aspas, era culpa minha, e que o caso de ter tratado mal Kelly era apenas uma desculpa que Scott usou porque eu pedi que não a contratassem. Mas a coisa piorou. Angela me mostrou capturas de tela de mensagens de texto que Nico havia enviado a vários membros da família. Nessas mensagens, Nico contava uma versão completamente diferente dos fatos. Dizia que Kelly havia sido grossa com ela primeiro, que ela apenas respondeu à falta de respeito e que eu havia orquestrado tudo por estar com ciúmes de que ela era mais qualificada do que eu. Ela afirmava que Scott tinha um histórico de comportamento inadequado e que estava pensando em apresentar queixas contra a empresa. O grau de manipulação da Nico era enorme. Angela me aconselhou a me proteger e também a minha empresa, pois as acusações da Nico poderiam prejudicar minha reputação e a da organização onde trabalho. Naquela noite, liguei para Scott e contei tudo o que Angela havia me dito. Ele me agradeceu por avisar e mencionou que já havia ouvido rumores sobre as acusações da Nico. Disse que a equipe jurídica estava ciente e monitorando a situação.
Scott também me revelou algo que me deixou ainda mais furiosa. Disse que Kelly vinha recebendo mensagens anônimas nas redes sociais, com comentários ofensivos sobre sua aparência. As mensagens claramente vinham de alguém que conhecia os detalhes do incidente na entrevista. Sabíamos que era Nico, mas não tínhamos provas. Scott disse que estavam documentando tudo e que considerariam envolver as autoridades caso o assédio continuasse. No fim de semana, confrontei Nico diretamente. Fui à casa dos nossos pais e pedi para falar em particular. Disse a ela que sabia sobre as mentiras que estava espalhando e sobre as mensagens que Kelly havia recebido. Mas ela não negou. Desabou chorando. Admitiu que tinha sido ela quem mandara as mensagens para Kelly e que havia contado histórias falsas sobre mim e sobre a empresa. Disse que estava desesperada e sentia que sua vida estava desmoronando, então canalizava a frustração em tudo isso, mesmo sabendo que isso não ajudaria. Confessou que estava planejando apresentar uma queixa formal contra Scott e contra a empresa por assédio sexual e discriminação. Disse que tinha um advogado que achava que poderiam conseguir um acordo financeiro, mesmo que as acusações não fossem totalmente verdadeiras. Fiquei horrorizada. Alertei que apresentar acusações falsas poderia arruinar a vida e a carreira de pessoas inocentes e que também teria consequências legais para ela. Nico ficou furiosa e disse que Scott merecia o que viesse por tê-la humilhado. Afirmou que pessoas bem-sucedidas às vezes precisam burlar as regras para avançar e que eu era ingênua por não entender como o mundo realmente funcionava. Eu disse a Nico que se ela apresentasse acusações falsas contra Scott ou a empresa, eu daria testemunho sobre o que realmente aconteceu durante a entrevista, além do que agora sabia. Nico gritou, me chamou de traidora e disse que eu estava escolhendo uma empresa em vez da minha família, da minha irmã. Nossos pais correram ao ouvir os gritos e Nico começou a chorar, dizendo que eu estava ameaçando ela. Contei aos nossos pais exatamente o que Nico havia me confessado. Expliquei sobre as mentiras, o assédio a Kelly e as falsas acusações que ela planejava. Eles ficaram chocados, mas ainda assim escolheram defendê-la, dizendo que ela estava apenas estressada e não estava pensando com clareza. As mensagens ofensivas para Kelly cessaram após essa confrontação. Nico nunca apresentou as acusações falsas contra Scott nem contra a empresa, mas também nunca mais falou comigo desde aquele dia. E nossos pais continuam tentando fazer a ponte entre nós. A situação no trabalho está bem. Scott e Kelly sabem que não tive nada a ver com o comportamento da Nico e não me culpam por nada disso. Para eles, Nico e eu somos agora pessoas sem qualquer relação. Atualização 2. Tenho recebido mensagens pedindo uma nova atualização, então aqui está o que aconteceu nos últimos 2 meses. Cerca de 3 semanas após minha última atualização, recebi uma ligação da Angela. Ela parecia agitada e me pediu para almoçarmos juntas porque tinha algo importante para me contar. Quando nos encontramos, Angela me disse que alguém do antigo trabalho da Nico, aquele do qual ela foi demitida antes de tudo isso começar, havia entrado em contato com ela. Aparentemente, Nico tinha colocado Angela como referência sem pedir permissão, e a pessoa que ligou tinha perguntas bastante preocupantes. Quem ligou foi a ex-chefe da Nico. Ela explicou que após demitir a Nico, descobriram algumas irregularidades no trabalho dela. Nada criminal, mas Nico vinha se apropriando do trabalho de outros e espalhando informações falsas sobre colegas para se destacar. A ex-chefe disse que não levaram o caso adiante porque Nico já tinha saído, mas quiseram alertar Angela, caso Nico continuasse usando o nome dela como referência. A ex-chefe também mencionou que Nico havia dito a todos que foi demitida por cortes orçamentários quando, na verdade, ela foi dispensada por sua atitude e por problemas de integridade no trabalho. Angela se sentiu envergonhada e irritada por Nico ter usado seu nome sem permissão. Pediu à ex-chefe que lhe enviasse documentação sobre o desempenho profissional da Nico, achando que isso poderia ajudá-la a entender melhor o que realmente estava acontecendo com minha irmã. O que Angela descobriu foi pior do que imaginávamos. Nico vinha causando conflitos em todos os lugares onde havia trabalhado. No emprego anterior, acusou uma colega de roubar suas ideias, apresentou uma queixa contra outro colega por suposta discriminação e, no geral, transformou o ambiente de trabalho em algo tóxico para todos ao seu redor. Angela compartilhou essas informações comigo porque estava preocupada com o que Nico poderia fazer. Depois, sugeriu que eu alertasse Scott sobre o histórico da Nico fazendo falsas acusações no ambiente de trabalho. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, a situação saiu do controle por conta própria. Cerca de uma semana depois, Scott me chamou para ir ao seu escritório. Ele soava sério, e me preocupei que algo grave tivesse acontecido. Quando cheguei, Scott me mostrou uma carta que havia recebido de um advogado representando a Nico. A carta acusava Scott de criar um ambiente de trabalho hostil e afirmava que ele havia discriminado Nico por sua etnia. Também fazia acusações vagas sobre a forma como Scott tratava as funcionárias e sugeria que havia uma cultura de nepotismo e favoritismo na empresa. Exigia um acordo financeiro substancial e ameaçava com ações legais caso não houvesse resposta em 30 dias.
Contei a Scott tudo que Angela havia me revelado sobre o histórico profissional da Nico e seu padrão de fazer acusações falsas. Scott ouviu atentamente e disse que a equipe jurídica precisaria investigar tudo minuciosamente. Logo após a entrevista da Nico, alguém havia ligado para a sede corporativa apresentando uma queixa anônima contra Scott, dizendo que ele geria o departamento de forma inadequada e favorecia familiares. O momento dessa ligação, combinado com a carta do advogado, deixava claro que Nico vinha planejando tudo desde o início. Scott me garantiu que eu não estava com problemas e que a empresa me apoiava completamente. Disse que a equipe jurídica estava confiante de que poderia lidar com as acusações da Nico, especialmente com as evidências do comportamento anterior dela, mas também me alertou de que a situação poderia piorar antes de melhorar. Ele disse que pessoas que fazem acusações falsas frequentemente escalam seu comportamento quando seus primeiros esforços não dão resultado. No fim de semana decidi conversar novamente com nossos pais. Fui até a casa deles e contei sobre a carta do advogado e o histórico de problemas da Nico nos ambientes de trabalho. Nossa mãe começou a chorar e disse que já não sabia como ajudar a Nico. Nosso pai disse que achava que a Nico precisava de ajuda profissional, mas que nunca aceitaria recebê-la. Pedi por favor que não dissessem a Nico que fui eu quem compartilhou essa informação, pois tinha medo do que ela pudesse fazer se descobrisse que eu estava ativamente desmentindo suas falsas acusações. Mas mesmo assim, Nico acabou descobrindo tudo. Naquela noite, Nico me ligou gritando, dizendo que eu estava traindo e tentando arruinar sua vida. Disse que tinha todo o direito de buscar justiça pelo modo como foi tratada e que eu era uma irmã horrível por não apoiá-la. Tentei explicar que fazer acusações falsas era errado, mas era como falar com uma parede. Ela disse que às vezes é preciso jogar sujo para conseguir o que se merece, e que eu era fraca demais para entender como o mundo realmente funciona. A ligação terminou com Nico dizendo que não queria nunca mais me ver. Ela disse que eu estava morta para ela e que faria questão de garantir que toda a família soubesse que tipo de pessoa eu realmente sou. Aproximadamente uma semana depois, Angela me ligou com mais notícias. Disse que o advogado da Nico havia entrado em contato com ela, pedindo que desse testemunho sobre a cultura de trabalho da empresa onde trabalho. O advogado afirmava que Nico havia sido discriminada e que seus familiares estavam sendo pressionados a mentir sobre o que havia acontecido. Angela disse ao advogado que não tinha conhecimento algum sobre o ambiente de trabalho daquela empresa e que não daria nenhum testemunho. Também mencionou que sabia do histórico da Nico de fazer acusações falsas em ambientes profissionais. O advogado pareceu surpreso com a resposta de Angela e encerrou a ligação rapidamente. Angela suspeitava que Nico não havia contado toda a verdade ao advogado, nem sobre a situação, nem sobre seu próprio histórico. Ainda estou esperando para ver o que vai acontecer depois. A equipe jurídica está confiante de que conseguirá se defender das acusações da Nico, mas ainda assim é uma situação bastante desagradável. Atualização 3. A situação legal foi resolvida. A equipe jurídica da minha empresa fez um trabalho excelente neutralizando as acusações da Nico. Eles reuniram provas sobre o comportamento profissional anterior dela, documentaram a linha do tempo dos eventos e apresentaram um panorama claro do que realmente aconteceu durante o processo de entrevista. O advogado da Nico retirou o caso depois de revisar as provas fornecidas pela empresa. Acontece que a Nico havia mentido para o advogado sobre diversos fatos importantes, incluindo seu histórico profissional e as circunstâncias da entrevista. Quando o advogado descobriu a verdade, recusou-se a continuar representando-a. Angela ajudou fornecendo documentação do antigo empregador da Nico sobre o padrão de fazer acusações falsas. As provas eram esmagadoras, e o advogado aconselhou que se ela seguisse adiante com o caso, provavelmente enfrentaria sanções por apresentar ações judiciais frívolas. Nico também foi condenada a pagar as despesas legais da empresa, que eram consideráveis. Nossos pais acabaram cobrindo a maior parte dos custos porque Nico não tinha dinheiro. Isso finalmente abriu os olhos deles para a gravidade do que Nico havia feito. A resolução do caso legal foi um alívio, mas também marcou o fim da minha relação com Nico. Quando o caso foi encerrado, ela me ligou pela última vez para me culpar pelos seus problemas legais. Disse que se eu a tivesse apoiado como uma verdadeira irmã, nada disso teria acontecido. Eu disse a Nico que não podia manter uma relação com alguém disposta a destruir a vida de pessoas inocentes em benefício próprio. Disse que esperava que ela buscasse a ajuda de que precisava, mas que eu não faria parte da sua vida enquanto continuasse com esse comportamento destrutivo. Nossos pais deixaram de tentar forçar uma reconciliação e reconheceram que Nico precisa de ajuda profissional. No entanto, continuam permitindo seu comportamento ao apoiá-la financeiramente e justificar suas ações. Também cortei relações com eles porque, basicamente, estão alimentando um monstro de biscoitos com mais biscoitos. Minha avó faleceu no mês passado e Nico apareceu no funeral, apesar de não ser bem-vinda. Tentou causar uma cena, dizendo em voz alta que eu arruinei sua vida, mas a maioria dos familiares a ignorou. Eu me concentrei em honrar a memória da minha avó e não me envolvi no drama da Nico. No trabalho, tudo voltou ao normal.
Kelly está muito bem e foi promovida ao cargo de coordenadora. Ganhou confiança e se tornou uma parte importante da equipe. Scott e eu nunca conversamos diretamente sobre a situação com a Nico, mas sei que ele está grato por termos evitado uma longa batalha legal. Nico continua morando com nossos pais e não conseguiu encontrar um emprego estável. Queimou pontes com a maioria da comunidade no estado e sua reputação de fazer falsas acusações a persegue. Teve alguns trabalhos temporários, mas nenhum durou mais de uma semana, e só quando não são na área dela. Atualização 4. E eu achando que encerraria minha história na última atualização, mas vocês continuam pedindo mais. Minha irmã conseguiu, e o mais importante, manteve um emprego. O novo trabalho dela é em uma sorveteria, servindo sorvete para os clientes. Não tem nada a ver com a sua formação nem com o que ela estudou, mas essas pontes estão completamente queimadas. Acredito que todos os departamentos de recursos humanos do país já saibam quem ela é neste ponto. É um daqueles empregos que se aceita apenas para sair da casa dos pais. Eles já não estavam dispostos a deixá-la ficar a menos que fizesse algo para se recuperar, para tentar melhorar. Ela não fez. Preferiu aceitar esse trabalho em vez de procurar terapia. Continuamos muito distantes como irmãs, a ponto de não nos falarmos há meses. Mas não me preocupo com isso. Sei que fiz bem em manter a postura que adotei, em vez de aceitar que, por ser minha irmã, eu deveria violar leis, trair meu empregador ou culpar pessoas inocentes pelo comportamento dela. Essa situação também se estende aos meus pais que, embora tenham tentado pressionar a Nico para melhorar sua vida, já é tarde demais para que eu os perdoe assim tão facilmente. No trabalho, as coisas continuam bem. O pior já passou, embora só de imaginar que minha irmã poderia ter conseguido um emprego, o que por si só, já seria muito difícil, e causar dramas todos os dias, me dá um frio na espinha.